dessa visualização da linha preta que eu consigo saber o que vai sair e o que vai ficar. Eu posso imprimir um desenho? Você pode imprimir o desenho. Pode ser também, né? Mas lembrando que por que eu preciso fazer essa impressão e fazer esse momento? Porque, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, só o olho, se eu fizer só o olho, ele vai pegar aqui e ele vai sair. Quando eu tiver o corte, eu não vou ter um corte de peça única. Tá. Ele vai sair. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse olho e vou emendar ele com uma outra parte. Por isso que é importante. Quando eu estou trabalhando com foto, geralmente eu coloco, né, um fio de cabelo aqui na mulher, né, ou eu coloco, né, uma ruguinha de expressão, uma marquinha, para que tenha essa ligação e não fique caindo. Porque Perfeito. senão... Precisa ficar inteiro de alguma maneira, ele fica né? inteiro de alguma forma. Eu vou me preparar para dar um recadinho e eu queria que você falasse para nós que caneta você usa. Pode ser qualquer canetão preto. Tem uma caneta ideal para isso? Explica pra gente, por favor. Aqui eu estou usando, né, a caneta Posca. E pode ser uma caneta Posca grossa, como pode ser uma outra caneta, né, que você tenha marcador. Então, seja ela, né, com álcool, seja ela, né, com uma ponta porosa também interessante. Principalmente se você tiver detalhes muito finos. E a caneta de ponta porosa, ela é mais fininha, ó, tá vendo? E agora a gente vai pro break. Daqui a pouquinho a gente tá de volta e continua essa peça. Não sai daí. O nosso programa está de volta. A gente está recebendo hoje o Oski Matella aqui, que é especialista em quadros paper cut. Ele também é arte-terapeuta, assim fala? Já deu uma aula aqui pra gente do assunto, importantíssimo. Já vou convidar para voltar pra gente falar desse assunto, mas vamos aprender a fazer a nossa peça. Você estava nos falando sobre o contorno, certo? Mostrou a caneta pra gente. Vamos imaginar que contornou tudo, né? Vamos finalizar aqui, né? A gente já fez o contorno, verificou se não tem nenhuma parte solta, né, preta, né, fora de uma linha, né? E aí, depois disso, a gente vai começar a fazer os cortes. Aqui eu já trouxe ele um pouco mais adiantado, mas a ideia é a seguinte. Eu vou pegar sempre, né, com o meu dedo indicador para dar uma guia, uma orientação. Esse meu dedo, ele vai apoiar por aqui e eu vou começar sempre pelas partes menores. Por quê? Porque se eu faço o corte primeiro das peças maiores e depois das menores, eu dou uma desfibrada no papel e eu posso, né, fazer com que ele rasgue muito mais fácil. E lembrando, toda vez que você fizer o corte, você precisa fazer o corte, né, dele cruzando. O que significa isso? Significa, né, que um corte ele vem aqui e aí quando eu for fazer o segundo, ele vem daqui para cá. Então eu dou um cruzamento nele e aí, já que você vai perceber que a peça ela vai sair por si só, praticamente sozinha, sem ter ponto de fibra, sem ter absolutamente maiores problemas. Se precisa dar uma anguladinha nele, uma arredondadinha, você dá, né? Sim, aqui o molde, né, eu não vou seguir ele 100% à risca, porque ele só tá para te dar uma orientação. Você tá vendo? Ele já pulou sozinho. Vocês viram isso, gente? Quando você terminar de fazer todos esses, se você quiser, eu continuo aqui, né? Você que sabe, se quiser fazer mais um pouquinho, daqui a pouco eu te falo quanto tempo a gente tem. Tá. Porque ele... quando eu falo pontos de fibra, é quando a gente pega, né, e tem aquela dificuldade 10, de tirar o papel. Aí você vê como você quer prosseguir, tá? E aí, quando a gente tem aquela dificuldade de tirar o papel, e aí a gente puxa, por exemplo. Se eu puxar, ele vai criar um ponto de fibra. No início, eu até ficava, né, meio encucado com esses pontos de fibra, com aqueles pontos, né, que fica bem chamativo, porque ele me irrita. Ó, você tá vendo aqui, ele travou. Será que ele é controlador? Esses pontos ele dão me uma irritava. irritadinha nele, Só que, conforme eu fui mostrando o meu trabalho, eu percebi que as pessoas olhavam para o trabalho e falavam assim, não, isso é feito a laser. Então eu comecei a perceber que os pontos de fibra,
é importante. A imperfeição faz parte do processo, faz parte da criação. Claro. Faz parte da vida. Claro. Né? Então, eu comecei a não me importar tanto com esses pontos de fibra. Mas o ideal é que não tenha, porque, assim, em excesso, né? Assim, se for um pedaço ou outro, não tem problema. Mas se for muito, vai ficar... Assim como na vida, muita imperfeição também não é legal. Há, né? Bom, aí... Faria o corte, faria tudo, né? Faria o corte dele inteiro. Tá. Ó, aqui a gente já consegue dar uma visualizada de porque aí você já tá com os dois papéis, né? Acho que é legal mostrar isso, né? Isso, Pro porque corte assim, você já vai com os dois, né? Aqui é o corte, ele já vai para os dois. E aí o que eu faço? Eu travo ele em cima e embaixo, mantenho as duas folhas, as duas pontas, para que se caso alguma folha entre, um pedacinho entre no meio, eu consiga retirar. Perfeito. Por isso que eu mantenho só travado na diagonal. Porque ela tá travada, mas tá aberta, né? É. E aí eu corto as duas. A folha de molde, a folha que eu risquei, e a folha final. E essa folha final, ela não precisa necessariamente ser preta. Eu posso trabalhar com outras cores. Tá. Aqui acho que tem um exemplo, né, de azul, se eu não me engano. Né? E aí, quando eu finalizar, ela vai ficar assim. Que lindo. Né? E o legal dessa parte aqui, por exemplo, aqui eu coloco, né, em cima do branco. Mas, vamos supor, se você tem uma parede, né, em casa que ela é texturizada, aqui, por exemplo, a gente tem várias texturas. Essa parte, ela pode fazer, a sua parede, ela vai entrar dentro da peça. Então, ela vai fazer parte da sua decoração, né, parte do seu quadro, a decoração que você tem em casa. Se for um quarto de criança, já tem uma parede colorida, pode ser o fundo, né? Pode ser o fundo. E o legal, por exemplo, é que, assim, eu tenho um cliente que ele pediu 4 quadros dele. Todos eles só em linha preta. Só que assim, ele troca, né, a decoração a cada 6 meses. E aí o que ele faz? Ele troca o fundo. Perfeito. Ele tem um quadro novo toda vez. Ele tem um quadro novo toda vez. Agora, para eu colocar ele na moldura, como que eu coloco? Eu coloco solto mesmo? Você pode colocar ele solto assim. Tá. Desse jeito, ou com uma base. Por exemplo, se você acha que o seu papel de parede vai interferir muito, você pode criar um fundo branco. Caso contrário, você pode deixar ele solto. Aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó. Ah, legal. Ele tá com uma base branca, porque eu achei interessante por conta, né, da nossa perspectiva ali da mesa e tudo mais. Mas aqui, ó, tá vendo? Eu tenho só ele com fundo branco. E deixa só... Com fundo transparente. Demonstra você que tem vidro, vai, que como se a gente fosse colocar ali na nossa lateral. Olha como faria parte. Sensacional, né? Ele ficaria, né, de uma forma diferente. Aqui eu não sei nem se pega. Pega. Ah, eles dão um jeito, né? Eles ficam um pouco bravos comigo às vezes, mas eles dão um jeito. Com o convidado nunca, só comigo que eles ficam bravos às vezes, tá? E aí você escolheu... Esse papel que você colocou no fundo é qual? Esse daqui eu estou trabalhando com um canson. Mas pode ser qualquer um. Porque, assim, o importante é que ele esteja protegido, a peça, entre ou dois vidros, né? E aí, esse papel aqui, ele meio que é superficial, porque ele vai entrar em contato com a parede. E a parede geralmente tem umidade, ela tem alguma outra coisa assim, que não vai interferir na sua peça final, na sua obra. Então, você acaba tendo uma proteção. E também tem uma forma de proteger essa peça dessa umidade. Da parede de um modo geral, né? Da parede de um modo geral. Como é que... se eu tiver o papel, por exemplo... Eu posso limpar com pano úmido? Como é que eu faço no dia a dia para higienizar? No dia a dia, ela vai estar geralmente dentro do vidro. E aí é o mesmo processo que você tem em qualquer quadro. Né? A única coisa que a gente fala é sempre assim, sol é o nosso maior problema. Mas assim, lembrando, o sol é o maior problema em todas as áreas. Se você trabalhar com tinta acrílica, ela vai desbotar. Se você trabalhar com impressão, ela vai desbotar. E o papel também não é diferente. Ele vai colocar no quadro da parede que mais pega sol, necessariamente, né? Mas eu tenho quadros, por exemplo, que eu peguei, assim, 2, 3 anos depois, né? E, claro, dentro do ambiente fechado, ele não vai ter problema. Mas não dá para colocar numa sacada, por exemplo. Perfeito. Atenção a isso, né? Agora, para a gente caminhar para o fim... É um papel atrás do outro, gente. Esse daí tem bastante camadas. São 7 ou 8. Mas como é que... Veja bem, você chegar... Calma que vocês não estão entendendo nada, né? Que eu estou impressionada aqui. Vou mostrar. Para você chegar nesse último aqui, como você mostrou ali o gatinho, você começou do primeiro.
Isso. O primeiro não tem corte, que Esse aqui, ele né? serve como base. Aí eu vou Mas mostrar o segundo, por exemplo. eu faço sempre né, o processo. Como é que você vai sabendo o que vai vir agora, o que vai vir depois? Como é que é isso? Isso sai da sua cabeça ou a arte dita, a arte em si, o paper cut já dita isso? Depende né, do molde e do desenho. Por exemplo, a maior parte dos animais, ou eu desenho ou pego como referência um animal. Mas na hora do corte eu consigo definir isso. Então, por exemplo, aqui eu mostrei com uma única folha. Se eu vou fazer os animais em neon, eu trabalho com 5 cortes. E aí eu trabalho cortando as 5 peças. Tá. Né? Então, ela tem um trabalho maior, né? Porém, você já consegue saber. Quando eu tiro a camada, né? A última camada, porque aí eu vou tirando a camada de baixo. E aí eu sei que a camada que vem depois vai ficar com a cor que eu já tirei. Meu Deus, né? me Então lembrou é uma lógica pouco, meio de outro diferente. jeito, mas arte francesa, que vai colocando um papel sobre o outro Isso. também, né? Só que aqui é o corte junto, né? Gente, sensacional. Mais ou menos, se eu fosse fazer um quadro como esse, tá? Ia moldurar para vender. Quanto eu gasto e qual a sua sugestão de venda? Quanto Como que você a gente gasta fez vai depender muito né, do valor que você pagou o papel, né? Do papel, da gramatura, da moldura, porque assim não é Tem um valor moldura de N valores diferentes. valores, né? Então depende muito. Né? Em média, você vai gastar em torno né, de uns R$60. Né? Quanto eu posso vender uma arte dessa? E aí você vai vender por 160, 180, 200. Gente. Depende do tempo também que você gasta, porque assim, para mim, que eu tenho um tempo de experiência, eu Vai trabalho mais rápido, muito obviamente. mais rápido. Mas continua sendo sua mão de obra, né? Sim. Não é porque hoje você faz mais rápido que todo o tempo que você trabalhou não é levado em consideração, né? É, porque a gente, na precificação da arte, a gente sempre coloca né, os valores intangíveis, que são o tempo de experiência, que é o currículo, que é o tempo né, de que você tem exposição, qual o seu nome que você criou, né? Então, tudo isso vai valorizando a sua peça. Tô vendo aqui que a produção me mandou que tem recado que chegou pra gente do nosso público. Vamos ver, pode colocar, por favor. Esse recado é da Lúcia Helena, que diz assim: boa tarde, Jaque. Já tô ligadinha assistindo o programa com meu